Olá meus amigos, graça e paz a todos vocês. Eu quero através desse vídeo mostrar a você e te passar aquilo que eu faço para ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Então quero te dar aqui algumas dicas para você começar a ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia. Estou gravando esse vídeo porque há mais ou menos um mês atrás uma pessoa me abordou ao final do culto e me perguntou como que eu lia a Bíblia. Então eu quero, através desse vídeo, explicar a você e mostrar aquilo que eu faço e aquilo que eu fiz. Como que eu comecei a estudar a palavra de Deus. Então é exatamente isso que eu quero te passar, tá? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é a Bíblia. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, ele não é um livro comum. Ele não é qualquer livro. Esse livro aqui, ele foi divinamente inspirado por Deus. Mais de 40 autores que moravam em lugares diferentes, que tinham sotaques diferentes, viviam em realidades diferentes, em questão de conhecimento. Tinha muitos deles que eram leigos, tá? E muitos deles que eram estudados, mas Deus inspirou essas pessoas para escrever aquilo que a gente agora tem em mãos. Então, a Bíblia, ela é na verdade, uma biblioteca, né? São 66 livros que a gente carrega aqui em mãos e a gente precisa conhecer o que nela está escrito. Qual é o primeiro passo que você tem que dar para você começar a ler e estudar a Bíblia? Entendendo que a Bíblia não é um livro comum, eu preciso iniciar a leitura e o estudo com oração. Por quê? Porque esse livro, como foi inspirado pelo Espírito Santo, quando você está lendo, o autor está presente ali. Então, se você estiver com o coração quebrantado e pedir, Espírito Santo, ilumine os olhos do meu entendimento, me faça compreender aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando, me ajude, porque o Senhor é aquele que inspirou a esses homens escreverem o que aqui está escrito. O Espírito Santo, ele vai desvendar os seus olhos para que você comece a ter a compreensão. Seu coração precisa estar quebrantado para isso. Primeiro passo, comece a estudar e a ler a Bíblia com oração, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: comece a sua leitura pelo Novo Testamento. Você pode começar pelo Antigo Testamento, mas eu aconselho a você a começar pelo Novo. Por quê? O Antigo Testamento, ele é uma sombra dos bens futuros. Então, por exemplo, você pega a história de Abraão. Abraão levando o seu filho Isaque para Moriá para ser sacrificado. Quando chega lá, o texto vai dizer que Deus brada, diz: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus. Esse texto, ele prefigura o próprio Deus enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. Esse texto, ele aponta para Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele é uma sombra, tá? Ele é uma sombra. Tudo que acontecia, por exemplo, nos livros de Êxodo, de Levítico, todos os rituais no tabernáculo, o tabernáculo aponta para Cristo, o altar de incenso, o altar de holocausto aponta para Cristo, os sacrifícios apontam para Cristo, tudo aponta para Cristo. Então, por que o meu conselho é que você comece pelo Novo Testamento? Porque Cristo já foi manifestado ali. Então eu preciso entender agora as palavras de Cristo. Ali é como se fosse a realidade. O Antigo é só sombra. O Novo Testamento é a realidade. Então eu começo pelo Novo Testamento, entendendo as palavras de Cristo, o Sermão da Montanha, os milagres, as cartas paulinas. Eu começaria pelo Novo Testamento. Então é uma dica. A terceira dica que eu quero dar é o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, observe que eu marco, tá? Como está na câmera frontal, talvez dá para vocês enxergarem direito. Eu marco a Bíblia, tá vendo? Toda marcada. Então, em volta dela, eu vou grifando algumas coisas e vou marcando. Por exemplo, quem tem Bíblia que tem uma coluna no meio, que lá tem algumas referências, muitas pessoas não sabem usar aquilo. E aquilo é uma ferramenta muito poderosa. Por exemplo, você está lendo lá, aí diz assim, então Jesus disse, como diz as Escrituras. Ou seja, quando ele fala como diz as Escrituras, ele está dizendo ali que o que ele está falando tem base no Antigo Testamento. O que você vai fazer? Você vai olhar naquela coluna, né, do lado da sua Bíblia ou embaixo no rodapé, o capítulo e o versículo que você está lendo e vai procurar lá, capítulo e versículo.
e ele vai te remeter ao Antigo Testamento. Então você vai achar a passagem que Jesus estava citando ali. Como está escrito? Escrito aonde? Aí vai dizer, dos profetas, Isaías, Jeremias. Ele vai te dar o texto que está escrito no Antigo Testamento. O que eu faço? Eu pego e anoto aqui de onde Jesus citou isto. Então, tanto eu pego do Antigo e coloco aqui, quanto na referência do Antigo Testamento, eu coloco esta do Novo lá. Quando eu leio a Bíblia, eu começo agora a ter uma nova compreensão, porque eu caso tanto o Antigo Testamento com o Novo, quanto o Novo com o Antigo Testamento. E eles vão se completando, percebeu? Então, eu vou grifando as palavras-chave, vou grifando. Se você não entender alguma coisa, não pare de imediato. O que você tem que fazer? Ponha um ponto de interrogação. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Aqui, ó, pronto. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um ponto de interrogação. Tudo aquilo que eu não entendo, eu ponho um ponto de interrogação. Porque depois que eu terminar a minha leitura, eu volto para estudar aquilo que eu li. Então eu grifo tudo, anoto algumas coisas interessantes, faço a correlação, né, dos textos que foram citados do Antigo Testamento para o Novo e faço essa correlação aí. Então isso é você gastar, investir tempo para estudar a Bíblia Sagrada, tá? A quarta coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para você o seguinte, ó. Quando você vai ler, por exemplo, a Bíblia, você observa que existe vários nomes, né? Nomes de pessoa, de cidade, enfim. O que você tem que ter? No mínimo, compre um dicionário bíblico para você pesquisar as palavras. As palavras, elas são muito importantes você conhecer. Por exemplo, eu vou citar aqui Gênesis capítulo 17, que Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando você vai, por exemplo, buscar lá no dicionário bíblico nomes, aí tá lá, nomes de Deus, vai aparecer vários nomes. Aí você procura o nome Todo-Poderoso ou El Shaddai, que é no hebraico, né? Então ele vai te dar o significado desta palavra. Abraão, o que significa? Você vai pesquisar lá e vai dizer lá. Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidões. Então, os nomes da Bíblia, eles têm um significado e têm um porquê daquele nome ter aquele significado. Remete a uma verdade espiritual. Então, a quarta dica aqui é: busque sempre os significados das palavras que você está lendo. E é interessante também você ter um dicionário em português, porque como a Bíblia você está lendo em português, tem palavras que você lê e não entende. Então busque lá no dicionário em português, tá bom? A quinta dica que eu gostaria de te dar é o seguinte: você que quer compreender mais as escrituras, você tem que ter a paixão por leitura. Tem que ter paixão por leitura, porque não é simplesmente ler a Bíblia e acabou, não. A Bíblia, ela envolve questão cultural, ela envolve, por exemplo, linguagem, ela envolve tempo, ela envolve muita coisa. Então, estilo literário, você tem que conhecer tudo isso. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma demonstração, eu não estou em casa, então eu tenho poucos materiais para te mostrar. Esse livro aqui fala do Apocalipse, tá? Versículo por versículo. Então, se você estiver lendo o Apocalipse, você vai entender versículo por versículo? Claro que não. Então, eu consulto a um material, tá? Eu consulto a um material e nesse material ele vai me dar aqui tanto a questão histórica, o período em que esse livro foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, né? Ele vai te dar tudo aqui. Então você tem que ler, pesquisar, tá? Então, um comentário bíblico, seja ele individual, de livro por livro, tá? Ou um comentário que comenta de forma geral todos os livros da Bíblia, é muito bom você ter. Uma outra coisa, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro aqui, ele é muito bom. A Bíblia e a Terra de Israel. O que acontece aqui? Cachorro. Então, como eu estava dizendo, esse livro aqui, por exemplo, ele trata só sobre a questão da Terra de Israel, né? Se você for pegar esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar mostrar aqui, ó. Ó, ele vai tratar, tem imagens, né? Fala sobre o pão, como que era, tal. Então, você tem que ter livros que falam sobre a cultura daquele povo. Isso é muito importante, porque esse livro ele foi escrito em uma época diferente, para um povo
povo diferente, com uma cultura diferente da nossa. Então a gente precisa entender um pouco da cultura para ter a compreensão de alguns textos bíblicos. Entendeu? Então, como é que eu faço isso? Comprando livros que falam sobre cultura. Cultura bíblica, cultura da Terra Santa. Então, você precisa se esmerar, você precisa se dedicar em querer aprender. Uma outra coisa importante, esse livro aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, tá? Ele fala sobre a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Então, existem muitos homens de Deus na Bíblia que só você lendo o nome aqui na Bíblia, Paulo, ver o que Paulo fez e tal. Mas se você pegar um livro, por exemplo, como esse, detalhado sobre a vida do apóstolo Paulo, ele vai te contar tudo, toda a questão histórica que envolveu o seu nascimento, aonde é a cidade onde ele nasceu, por que esse nome, tudo você vai aprender se você for adquirindo esses materiais didáticos que vão te ajudar na compreensão da Bíblia Sagrada. E para a gente finalizar, você precisa comparar versões. Tá? A Bíblia ela foi escrita em hebraico, tá? Hebraico bíblico, algumas partes em aramaico do Antigo Testamento, hebraico, aramaico, e no Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é um grego simples, né? Igual o português que a gente usa no dia a dia, é um português simples, não é o português clássico. Então foi escrito nesses 3 idiomas. Então perceba, quando você lê a Bíblia e você, a princípio, não entende o texto que você está lendo, o que você faz? Compara com algumas versões. Então, para isso, Arthur, mas eu não tenho nenhuma outra versão aqui em casa. Baixa uma Bíblia online, um aplicativo, tá? E o Version, se não me fala a memória, é um aplicativo que tem a Bíblia, tem várias versões. Você pode baixar lá e pode comparar aquele texto nessas versões para você entender o que você está lendo, tá? Então existem muitas outras dicas que eu poderia estar dando, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E se você quiser que eu faça a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários se te ajudou, se esse vídeo aqui contribuiu de alguma forma para você. Deixa aqui o que chamou mais a sua atenção, porque eu quero saber, quero ter esse feedback aí da sua parte. Espero que você seja abençoado e compartilhe esse vídeo, curte aí, comenta e se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom? Então, ó, um beijo no seu coração, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.